Eu aprendo a escrever o livro durante a escrita, não estou sempre traindo os planos originais. Então, eu acho isso muito emocionante aí de fazer livros, né? É bem difícil para mim resumir como é que eu cheguei a adotar essa forma de contar uma história que é uma história sobre a impossibilidade mesmo de fazer histórias, especialmente no meio da pressão histórica e social que tem nos países latino-americanos. Isso que nós chamamos de violência, estamos falando o tempo todo, violência para aqui, violência para lá, mas não pensamos como é que a violência se reflete no jeito da gente tentar contar uma história. A verdadeira violência é impedir que a gente faça histórias, que a gente termine de contar, que a gente termine de fazer memória coletiva. Então, acho que as forças escuras, as forças da reação, as forças da extrema-direita, para dizer assim o nome completo disso, estão sempre preocupadas com impedir que a gente faça relato, que a gente faça uma narrativa completa. Então, o livro trata disso. O livro trata de como é que tudo fica truncado o tempo todo. A gente tenta contar, mas finalmente não consegue. Então, eu achava que a forma mesmo do livro finalmente devia ser assim. Então, uma das críticas mais habituais que eu recebi do livro foram no sentido de: olha, por que você não começou essa história e não acabou? Falei, porque o livro tem que ser assim, não? O livro está falando nisso. Pessoas como ela, com credenciais iguais ou melhores, haviam se tornado uma mercadoria vulgar. Então, resolveu que o melhor seria diminuir as expectativas, tentar a sorte na universidade departamental e passar um tempo na casa da mãe. Seu amigo perguntou se ele realmente achava que era uma boa ideia. Olha, aquilo é um pesadelo, disse. Pensa bem. O biólogo deu-lhe ombros e sorriu para que o outro entendesse que a cidade pequena, a quase aldeia, aquele lugar conservador e atrasado de que tanto zombavam para afastar o estigma de terem nascido ali, enfim, tinha conseguido dar o troco. O papel do biólogo é curioso, porque ele está sempre tentando encontrar as conexões. Como é que se conectam umas histórias com outras? Ele está tentando fazer sentido com tudo isso. É como um detetive. Isso tem muito a ver com o tipo de pensamento que está agora muito criticado. Desenhamos as teorias da conspiração como invenções de pessoa maluca, não? Mas deveríamos tomar mais em sério esse tipo de narrativa. Embora que eu tenha preocupação pela ideia da política, da história, para conceber as minhas histórias, eu não gosto da aproximação sociológica à literatura. Eu acho que esse não é papel da literatura. O papel da literatura é inventar. É fazer conexões aí onde você não vê que tem relação entre duas coisas que aparecem separadas, né? Mas o tremendo poder para fazer isso está nas mãos da extrema-direita agora mesmo, não? Então temos que tentar roubar outra vez esse tipo de pensamento para, de volta, começar a estabelecer esse tipo de conexões. Pluma escondida, porque às vezes tem épocas e coisas da nossa vida que precisam ficar escondidas por um tempo. É quase uma coisa natural que sejam silenciosas, invisíveis por um tempo, para depois voltar a ser resolvidas. É uma história de um menino e uma menina, 11 anos. Eu vejo que a minha escritura sempre está atenta nessa idade, né? Que é o final da infância e o começo da adolescência. Acho que é uma idade muito rica. E também é uma história de diferenças sociais, porque tem os donos de uma grande vila perto de Firenze, na Itália, que são ricos, que não conseguem ter filhos e vão adotando um menino da Moldávia. Tem a família dos caseiros, que tem uma filha biológica. Eu acho que seja também um romance que fala do tempo, né?
tempo como passa, como às vezes, como uma pluma escondida, o passado pode voltar. Os meus romances falam de uma solidão da infância, porque sempre se pensa na infância como uma época onde as crianças são protegidas, acompanhadas pelo mundo adulto, mas o universo adulto também é um universo um pouco traidor, no sentido que pode ter presença física, pode ter ansiedade, muitas preocupações, mas no fundo as crianças e os adolescentes especialmente não estão bem escutados. Eu me lembro de momentos também da minha infância onde eu estava muito acompanhada, protegida, mas tem momentos da traição dos adultos. É um sentimento muito forte que você pode ter, às vezes. Essa personagem da Rosa, que depois escolhe uma vida profissional muito, assim, positiva, ela se afirma muito bem, mas ela sente essa expectativa dos pais, que são um homem e uma mulher bem humilde, mas ela se sente sozinha, ela não consegue acompanhar essa esperança um pouco melancólica dos pais que são pobres, assim. E o Tan, ele como é adotado, ele chega e se sente traído do primeiro momento. E esse sentimento de traição continua sempre na vida dele, é uma constante. Acredito muito que a família é interna, né? É um sentimento, uma sensação que você tem dentro do coração quase abstrato, quase que é uma paisagem mental, que não sempre tem a ver com quem são os pais, as mães biológicas. Reparei que nas famílias, muitas vezes, quem vai contar a história ou quem absorve as coisas é a pessoa mais tímida, a pessoa um pouco fechada, mas é muito sensível, né? Esse é um tema que eu sempre achei muito interessante, quem conta a história. Você não vai enxergar cada vez menos até não enxergar mais. Encontrar o tom certo para comunicar a perspectiva desse diagnóstico é um esforço que sempre absorve a Rosa e a consome, deixando-a um estado do qual, no final do dia, no hospital, é difícil emergir. Uma Pluma Escondida tem como protagonista uma mulher que depois é oftalmologista na vida adulta, porque acho que tem uma grande relação entre contar e observar.